Não é de hoje que as diferenças entre os livros e a série desagradaram os fãs de Game of Thrones. Desde lá da série original, que foi ao ar há mais de 10 anos atrás, diversas mudanças e cortes da história causaram polêmica e dividiram o público. A maior justificativa dos próprios produtores era que o material fonte, ou seja, os livros que inspiraram a série, não estavam prontos e por isso precisavam adaptar e mudar muita coisa. E bem, eles não estavam tão errados. Mas afinal, por que ainda assim existem tantas mudanças, diferenças, cortes de personagens e histórias inventadas em House of the Dragon? Até porque, diferente lá de GOT, os livros e histórias que inspiraram a adaptação da Casa Targaryen da HBO já estão prontos há muitos anos. No vídeo de hoje, galera, vamos discutir e tentar entender por que é tão difícil a HBO ser fiel aos livros na série de Game of Thrones. E por que mesmo com uma história fechadinha e acabada, que milhares de fãs amaram e adoraram, os roteiristas aí de House of the Dragon ainda assim insistem em mudar a série. Antes de tudo, já sabe, né? Já senta o dedo no like aí pra ajudar o canal. Afinal, como vocês bem sabem, a gente tá fora de temporada da série e os vídeos acabam pegando bem pouca view mesmo. Logo, qualquer like ou comentário que você deixa aí embaixo te ajuda bastante a gente. E é claro, não esquece de conferir a sua inscrição aqui no Voo do Dragão pra gente chegar até os 100 mil inscritos na próxima temporada de House of the Dragon. Combinado? Então, bora pro vídeo. Pequenas e grandes mudanças são comuns em todas as adaptações, até mesmo naquelas que são consideradas mais fiéis. A gente sempre pode listar uma série delas. As primeiras temporadas de Game of Thrones mesmo, que são avaliadas pelos fãs mais conservadores como as melhores e mais fiéis aos livros, tem também mudanças drásticas desde os primeiros episódios. E quando falamos em mudanças e adaptações, a gente pode listar várias usando a primeira season da série mesmo. Diversos tipos de mudanças, assim vamos dizer, tal como mudanças físicas e visuais, como por exemplo o olho roxo do Targaryen nos livros, que na série tem a cor natural dos próprios atores. Mudanças de idade, como Jon Snow ou Daenerys, que tem em torno de 12 anos no começo do livro, enquanto lá na série são aproximadamente 5 a 7 anos mais velhos. Existem também cortes de personagens, como da Jenny Poole, que nos livros é uma das melhores amigas da Sansa e tá com ela desde lá do começo. Assim como existem personagens que foram inventados só pra série, diálogos que foram cortados, até mesmo locais, castelos alterados, a lista de mudanças é imensa. Mas uma que chamou muita atenção logo lá na primeira temporada foi a redução, quase que por completo, da chamada Batalha do Ramo Verde, que foi tão rápida na série que provavelmente você nem deve se lembrar direito. Mas calma, é aquela lá do episódio 9, onde o Tyrion discursa emotivo aos exércitos Lannisters e logo após acaba desmaiando depois de ser acertado por um martelo enquanto corria pelo campo de batalha. Lá nos livros das Crônicas de Gelo e Fogo, essa é uma das maiores batalhas de toda a saga, contando com quase 40 mil homens e 8 mil cavalos. E algo parecido aconteceu agora mesmo na segunda season de House of the Dragon, no episódio 3, que abre com uma discussão entre os membros da Casa Break em Blackwood, e logo depois nós temos apenas um take bem amplo mostrando o resultado da batalha que vem a seguir. Lá em Fogo e Sangue, que é o livro que inspirou House of the Dragon, essa é uma grande batalha, que claramente poderia render uma ótima sequência aí dentro de House of the Dragon. Apesar dessa batalha não ser tão relevante assim, muita gente ficou indignada. Afinal, a gente tá vendo uma série sobre a dança dos dragões, e cortar esse conflito assim de maneira tão abrupta é no mínimo a hipocrisia. Pra que você vai adaptar uma guerra se você não quer adaptar todas as batalhas dela? Bem, foi isso que muitos fãs se perguntaram. E tanto lá em GOT quanto aqui em House of the Dragon, o motivo para esses cortes de cenas grandiosas, com batalhas, ou até mesmo cenas com dragões, são bem óbvios: o orçamento. Uma série, assim como qualquer outra produção, tem um orçamento limitado, ou seja, os produtores não têm todo o dinheiro do mundo para fazer o que eles quiserem. E eu sei que muitos de vocês vão dizer assim: ah, mas a HBO ou a Warner, que é a empresa que é dona da HBO, tem dinheiro. Afinal, é uma empresa bilionária. E sim, vocês que vão dizer isso estão certos. O ponto é, galera, que muitos se lembram que ela é bilionária, mas esquecem que é uma empresa. E o objetivo de qualquer empresa é obter lucro. E entendam o lucro como ganhar o máximo possível de dinheiro gastando o mínimo. E sim, por mim, House of the Dragon poderia ter um orçamento 10 vezes maior. E eu tenho certeza que os próprios produtores da série também pensam assim. Mas certamente não é esse o pensamento dos executivos da HBO, goste nós ou não. E sim, de fato, o orçamento acaba explicando muitas mudanças que vimos tanto lá em GOT, assim como aquela que estamos acompanhando aí em House of the Dragon. Desde o corte de batalha, sequência de ação, redução do número de cena com dragões, que são sim muito caras. Até mesmo detalhes pequenos, como os próprios olhos roxos dos Targaryens, que foi uma mudança lá de Game of Thrones, que os produtores disseram que não poderiam fazer na época, porque custaria muito caro, visto que mudar a cor dos olhos dos personagens em todas as cenas que eles aparecem exigiria uma cambada de CGI. E vamos combinar, cá entre nós, que muitas dessas mudanças de fato não foram assim tão drásticas para ambas adaptações. Sim, ver os Targaryens com os olhos roxos e exatamente valerianos, assim como são nos livros, seria ótimo e muito legal para nós que somos fãs.
boas. Mas sejamos sinceros que não é um ponto que altera drasticamente a narrativa, que muda o curso da história ou a própria personalidade dos personagens. Quem sabe aí algum sommelier dos livros vai dizer o contrário aqui, mas querendo ou não, eu creio que é algo que facilmente poderia ser contornado, até mesmo no caso das batalhas cortadas. É sim muito legal ver ação, sangue, toda aquela violência na nossa tela, mas seja lá na batalha do Ramo Verde e Goth, ou na própria batalha do Moinho Ardente aqui de House, elas no final das contas não fizeram tanta diferença assim pra narrativa, até porque elas aconteceram, porém elas só não foram mostradas. Fora que Game of Thrones mesmo recompensou a gente futuramente com outras batalhas magníficas, incluindo a própria batalha de Hardhome, que inclusive é muito melhor que nos livros. Já em House nós tivemos logo depois de Moinho Ardente a batalha de Pôs das Gralhas, que pra mim foi absurda e está no topo das melhores batalhas desse universo. Mas agora, se problemas de orçamento, produção e até tempo explicam mudanças nessas adaptações, a gente não pode ser bobo de dizer que eles explicam todos. Até porque, como vimos, a falta de dinheiro pode sim afetar a escala, mudar detalhes e até cortar cenas com batalhas, dragões e outras sequências de ação. Mas dificilmente o orçamento em si vai conseguir explicar mudanças mais profundas e intrínsecas, que infelizmente vimos muito aí em Game of Thrones e ainda mais em House of the Dragon, tal como a própria essência dos personagens. Se a Daenerys Targaryen lá de Game of Thrones não tinha os olhos roxos, isso até pode ter sim incomodado alguns fãs, mas ficou longe de ser realmente um problema, porque pelo menos lá no começo da série era a mesma Daenerys que vimos nos livros, ou seja, ela tinha a mesma personalidade. Se o próprio Corlys Velaryon aqui em House of the Dragon não é um valyriano de pele branca pálida com cabelos lisos platinados, não foi um problema, é porque talvez, apesar das mudanças físicas, ele continuou sendo o Serpente Marinha, bravo e ambicioso, assim como lá na história original. E aqui, galera, mora um dos principais pontos quando falamos de mudanças de adaptações. Existem adaptações que, apesar de mudarem a história ou serem diferentes da obra original, conseguem ainda assim manter ou até mesmo agregar a essência e a personalidade dos personagens. Por outro lado, existem adaptações que não, que pelo contrário, conseguem destruir eles. Toda adaptação, seja para filme ou série, tem mudança. Afinal, é meio óbvio dizer isso, mas são mídias diferentes. Assim como o próprio George R. R. Martin diz, em um livro você não pode escrever o que quiser, existem limitações, diferentes de uma adaptação para TV ou para o cinema, que está cheia delas. Fora, é claro, o próprio contexto e linguagem diferentes. Como por exemplo, os livros lá de Goth, se vocês não sabem, são narrados a partir do ponto de vista de determinados personagens, como se fosse o próprio pensamento deles. Transformar isso para tela já ocasiona uma série de mudanças gritantes, mas seja a forma de mídia ou escrita, algo que sempre deve se manter é a essência da história e dos personagens que o compõem, a personalidade deles. E é aqui que eu vejo o maior número de críticas em relação a House of the Dragon e talvez as críticas mais válidas. E sim, para aqueles que reclamam daqueles fãs chatos que ficam cobrando fidelidade, eu acho que qualquer fã de livro ou de uma história tem o direito de esperar uma série totalmente fiel àquilo que eles leram. Afinal, está sendo vendido como uma adaptação, como é o caso aí de House of the Dragon. É como você ir num restaurante, pedir uma pizza de queijo e vir outra de calabresa. Você, o cliente, tem o direito de não gostar. No entanto, eu mesmo vejo muitas mudanças positivas em House of the Dragon em relação aos livros, como Fogo e Sangue, tal como a mudança de idade da Rhaenyra e da Alicent, para que ambas fossem mais próximas. Enquanto nos livros, galera, as duas mal têm contato lá no começo da história, pelo que é relatado em Fogo e Sangue, na série elas estão presentes desde o primeiro momento, tornando toda a história muito mais intensa e dramática. Imagine aí se a Alicent e a Rhaenyra se falassem lá pelo 5º episódio da primeira temporada, assim como nos livros. Seria bastante estranho, não é mesmo? Eu sempre gosto de citar também aqui no canal, como ótimo exemplo de adaptação, a repaginada que foi o episódio 8 lá de House of the Dragon, que mostrou o arco do Vaemond Velaryon e a polêmica do Sessão de Trono de Madeira de sua casa. Lá nos livros, galera, todo esse arco é bem mais complexo, carregado, envolve os filhos do Vaemond, que nem são na série, indo lá reclamar pro Viserys, aí a Rhaenyra captura o Vaemond, os filhos dele depois são punidos, e em outro momento, anos e anos depois, é que a Rhaenyra vai lá pra Kingsland e temos aquela cena do jantar entre verdes e negros. Não existe dúvida, pelo menos pra mim, que House of the Dragon conseguiu adaptar isso muito melhor com uma maestria, trazendo de brinde pra nós a icônica cena do Viserys chegando na Sala do Trono pra salvar a Rhaenyra, que nem sonha em existir nos livros. Então sim, antes que eu toque no dedo da ferida de House of the Dragon, a gente precisa dizer aqui que eles sim fizeram boas mudanças e adaptações, e até se saíram em alguns momentos muito melhores que os livros. E é sempre bom ressaltar, pelo menos na minha opinião, que a série não precisa ser idêntica ao livro, e pode ser muitas vezes melhor, e que mudanças muitas vezes são sim necessárias. Até porque, convenhamos que Fogo e Sangue tá longe de ser uma obra-prima da literatura, sendo um livro com diversas lacunas na sua própria história. Porém, o que não podemos reclamar é que um livro que deixa explícito quem
são esses personagens e o que eles pensam, o que move eles, pelo menos no que se diz respeito aos personagens principais. E foi aqui que House of the Dragon errou muito ao tentar mudar, sem grande sucesso essa parte da história. Enquanto nos livros a Rhaenyra é uma rainha determinada, ambiciosa, que tem sede de ter o que ela quer, que tem sede de buscar o que é dela por direito, em House of the Dragon ela se tornou uma rainha isolada, com medo de ser cruel ou até mesmo de causar mortes ou destruição pelo seu trono de espadas. Do outro lado da história, a Alicent, que em Fogo e Sangue está disposta a tudo para proteger a sua linhagem e a sua casa, na série chega a entregar seu filho primogênito, que é rei, e todo o seu poder para evitar uma guerra. Fora o próprio Daemon, o príncipe cruel e sem escrúpulos, arrogante, ambicioso, que faria qualquer coisa sem nenhuma pena para sobreviver e sobrepor seus inimigos, agora deve ser guiado por uma profecia depois de tocar numa árvore. Diferente de todas as mudanças, sejam aquelas positivas ou negativas que eu nem citei nesse vídeo, são essas as mudanças que realmente me ferem quando eu lembro de mudanças em House of the Dragon. Porque, galera, elas mexem no alicerce da história, no que realmente move os personagens que foram criados pelo velhinho, e o que me fez ler página por página desse livro. Foram tantas cenas em que a Rhaenyra e a Alicent fazem tudo pra evitar guerra, evitar mortes, crueldade, que às vezes parece que eu tô assistindo uma cúpula da ONU. Parece que às vezes os roteiristas de House of the Dragon esquecem que estamos assistindo uma série do universo de Game of Thrones, um mundo sem piedade, um mundo que os personagens fazem e estão dispostos a fazer o que for possível pelo poder. Afinal, poder significa nesse mundo sobrevivência, que significa prevalecer num universo tão cruel. E a pergunta no começo é, por que os roteiristas aqui de House of the Dragon têm tanta dificuldade de ser fiéis aos personagens, aos livros e ao autor que eles pediram para adaptar? É como se eles tivessem até mesmo vergonha de estar adaptando uma série, uma história desse universo. E bem, dentre tantas respostas que eu pensei, a mais cabível, pelo menos na minha opinião, é porque eles têm medo. Medo, provavelmente, do cancelamento, de escreverem personagens que não são perfeitos, cheios de erros e problemas, assim como o próprio George R. R. Martin criou. Game of Thrones estreou há quase 15 anos atrás e desde lá muita coisa mudou. A gente tava recém nos primórdios da internet e até mesmo o Orkut ainda existia naquela época. Já hoje em dia, qualquer coisa pode virar motivo de cancelamento ou hate. O que eu acredito, galera, é que no final das contas, os roteiristas de House of the Dragon querem demonstrar uma certa consciência nessa história, querem tentar passar a mensagem que a guerra é péssima, algo errado, algo ruim. E bem, eu acho que ninguém aqui discorda disso, certo? Nós estamos aqui vivendo um momento, nosso mundo bem delicado, cheio de conflitos, guerras e outros possíveis prontos para estourar em qualquer canto. E sim, isso é bem triste de fato. Mas se eu ligo a minha televisão todo domingo de noite, depois de um dia cansativo, não é para lembrar disso de novo, é justamente para me esquecer. E se eu vou assistir uma série de fantasia medieval com uma ambientação de séculos atrás, onde relações familiares de ambição e poder se sobrepõem a qualquer moral e ética, bem, existe um motivo. Afinal, essa mensagem de que a guerra é algo péssimo e o pior caminho é justamente a mensagem que qualquer leitor conclui ao terminar, olhem só, a Dança dos Dragões em Fogo e Sangue. A destruição e o caos que essa guerra gera em Westeros e nas próprias casas envolvidas é muito mais poderosa como qualquer mensagem do que qualquer cena da Rhaenyra e da Alicent tentando se reconciliar. E é justamente o fato delas serem tão ambiciosas e só pensarem na guerra como solução na história dos livros que deixa essa mensagem ainda mais poderosa. Se você curtiu esse vídeo, confira outro vídeo de eu reclamando aí também, mas dessa vez de Game of Thrones, ou fica com uma história de um dragão bem maneiro que eu vou deixar aí no card da tela. Por hoje era isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!